Quero começar essa ministração de hoje perguntando o que te move. Nelson falou há pouco sobre ser movido por necessidades. Mas da mesma forma que um carro se move pelo combustível, eu lhe pergunto nesta noite, o que te move? O que te faz andar? O que te faz todos os dias levantar, ir para o trabalho, namorar, vir para a igreja, para a escola? O que te impulsiona? O que estimula você a realizar, a correr atrás todos os dias? O que te move? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o combustível? Não fala que é Deus, não. Seja mentiroso, não. O que te move? O que é o seu combustível diário? O que te faz diariamente buscar? O que te faz diariamente levantar, ir atrás, ir para a lida? O que passa na sua mente? Quais são suas perspectivas? Quais são seus projetos? Você tem planos? Você tem plano para essa vida? Você tem plano para a eternidade? O que te move para a eternidade? Você sabe o que é a eternidade? Aqueles que amam a vinda do Senhor, amam a eternidade. Porque do contrário vão queimar no inferno. Quando Jesus virá ou vier, Ele não virá como Salvador. A primeira vez Ele veio como Salvador. Mas Ele deixou claro no Evangelho que em sua segunda volta Ele virá como juiz. Juiz. Para julgar. Para nos julgar. E todos nós estaremos diante do trono ou do tribunal de Cristo Jesus. Eu lhe pergunto, você está verdadeiramente preparado para isso? A sua vida responde por si mesmo. Você está preparado para se apresentar diante do tribunal do grande juiz e justo? Você está preparado para ter a sua alma rasgada diante da nuvem de testemunhas? Porque não haverá hipocrisia. Não haverá mentira. Não haverão desculpas e ou justificativas. Diante do tribunal de Cristo, Ele esquadrinha o coração do homem. Eu lhe pergunto, você está preparado para isso? Meu irmão, eu tremo na base. Isso me dá temor e tremor. Há uma semana eu comecei a ler um livro chamado Movido pela Eternidade, de John Bevere. Esse livro está mexendo comigo. Esse livro está desconstruindo as minhas certezas. Esse livro está tocando em situações que eu achava que eram resolutas. Porque às vezes nós construímos uma imagem religiosa, achando que estamos muito bem, que somos melhores do que a maioria. A gente vem até para a igreja. Mas nos esquecemos que Jesus disse que naquele grande dia muitos dirão: eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome, e Ele lhes dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você está preparado? Aqueles que amam a vinda de Jesus têm que estar preparados para isso. Ele virá para julgar vivos e mortos, e todos os joelhos se dobrarão, e toda língua confessará. Só que para muitas línguas será tarde demais. O tema da mensagem desta noite é o mesmo nome do livro: Movido pela Eternidade. Eu quero ser movido pela eternidade, irmãos. E eu tenho refletido tanto que eu tenho descoberto que eu tenho me movido pela terra.
Eu tenho me movido por aquilo que as pessoas dizem. Eu tenho sido movido pelo dinheiro. Eu tenho sido movido pelas conquistas materiais. Sexta passada nós passamos o filme do apóstolo Paulo no Tela Crente. Paulo moveu-se pela eternidade. Quando ele afirmou, e não foi de retórica: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas e nós? Na primeira lutinha que aparece: ai meu Deus, cadê o Senhor que me abandonou? Deus, por quê? O que eu fiz para merecer tamanha desgraça? Por acaso Deus é seguro de felicidade na terra? Por acaso Jesus lhe fez uma promessa que você só viveria coisas boas aqui na terra? Se assim o for, Paulo foi o homem mais maldito que passou pela terra. Eu lhe pergunto novamente: o que te move? É a sua religião, hipócrita? Religião move as pessoas para o inferno. A religião cria uma máscara, e as pessoas passam a acreditar nesta máscara e viver nesta máscara, achando que se darão bem. Você tem a oportunidade nesta noite de se despertar desta mentira. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, joga para mim aí por favor, meninos. Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Vamos ler novamente? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. No capítulo anterior, Paulo está falando que o homem é indesculpável. Indesculpável, não existe desculpa, não existe justificativa para Deus para dizer ou justificar o porquê de não ter feito ou feito. O juízo de Deus é segundo a verdade, e a verdade é Cristo. A verdade é Cristo, que veio ao mundo, viveu, morreu, ressurgiu dentre os mortos, se identificou conosco para nos mostrar que é possível viver sim, que é possível passar pelas situações conflitantes da vida. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, percebemos que Cristo ensinava as pessoas por parábolas. Ou seja, Ele utilizava ilustrações do dia a dia para tentar ou mostrar às pessoas uma verdade eterna. Ele usava situações do cotidiano das pessoas para ensiná-las sobre a eternidade. E nesta noite, eu quero contar para vocês uma parábola. Eu quero falar uma parábola para vocês e vocês precisam estar muito atentos. Uma parábola de um mundo semelhante ao nosso, parecido em alguns pontos, porém diferente em muitos outros. Neste mundo não havia nações diferentes, somente um grande reino chamado Afabel. Qual é o nome do reino? Afabel. Cobria todo o mundo conhecido, mas ele tinha uma única capital com o nome do reino, Afabel. Uma capital e um reino. Essa cidade encantada era presidida por um rei notável chamado Jalim. Qual era o nome do rei? Jalim. O rei Jalim era um governante muito sábio, adorado, admirado pelos seus súditos. Nós no Brasil, por vivermos em uma república democrática, não temos tanta noção de reino. Mas quando olhamos para os ingleses, da forma como eles veneram a família real, nós entendemos um pouco mais essa parábola. O rei Jalim, ele era admirado, ele era adorado, ele era respeitado por todos os súditos. E ele havia liberado um amor tão assim incomum
tão descomunal que parecia até mesmo inextinguível. O amor deste rei pelo seu reino, o amor deste rei pelos seus súditos. O pai de Jalim era o grande fundador de Afabel. O nome dele era Rei Pai Fundador, que interessante. Ao estabelecer a ordem, as regras, as pessoas, ele passou toda a responsabilidade para o seu filho. Na parábola que eu estou contando, nós já temos um reino chamado Afabel, temos um rei chamado Jalim, e temos o fundador deste reino, chamado Grande Pai Fundador. Os habitantes tinham muita admiração por Jalim. Neste reino, queridos, as pessoas ao nascerem se tornavam cidadãos de Afabel, porém ao nascerem eram levadas imediatamente para Endel. Para onde que elas eram levadas? Para Endel. Ali elas eram cuidadas pelas enfermeiras do rei. Ou seja, quando nascia uma criança em Afabel, ela era levada para um lugar chamado Endel, e ali existiam enfermeiras que o próprio rei colocava para cuidar das crianças. Essas crianças, quando atingiam 5 anos de idade, eram direcionadas para as escolas, ou para a escola de Endel. E ali elas recebiam treinamento por 10 anos. Por quantos anos elas eram treinadas? O que elas faziam na escola? Elas aprendiam os caminhos de Afabel, elas aprendiam os caminhos do grande rei Jalim, e apenas os enfermeiros e os mestres da escola tinham tido contato com o rei Jalim. Os 10 anos serviriam para qualificar as pessoas. Os 10 anos serviam para ajustar as pessoas. Os 10 anos serviam para ensiná-las a viverem em Afabel, os princípios, as regras, a ordem que o reino precisava ter. E após os 10 anos, quando elas completassem 15 anos, elas tinham um curto período para aplicar tudo o que tinham compreendido. Elas iam para a escola aos 5, passavam 10 anos na escola, aprendiam as normas, as regras. Ao saírem formadas, elas ganhavam uma quantia em dinheiro e tinham um curto período, que nenhuma delas sabia a duração, para aplicar tudo aquilo que elas haviam aprendido. Só que a gente sabe que o período de duração desse treinamento era de 5 anos, mas ninguém tinha conhecimento desse tempo. Este período determinaria a lealdade dos súditos. Este período mostraria se de fato elas estariam aptas ou não para viverem em Afabel. Se fossem e estivessem aprovadas, seriam admitidas como habitantes em Afabel. Do contrário, seriam exiladas na terra de Lon. Lon, irmãos, é um lugar distante de Jalim e do grande pai fundador. Lon foi inaugurada por Dagon, o senhor das trevas. Essa pessoa seria extirpada do reino. Ela não seria admitida no reino, porque ela não estava apta para participar. Não existia ordem, não existia integridade. Uma pessoa que não colocasse em prática os princípios do reino, não seriam admitidas no mesmo. E assim começa a nossa história, a nossa parábola de hoje. E nós acompanharemos a história de 5 estudantes de Endel, 2 moças e 3 rapazes. Eu preciso de um voluntário, por gentileza. Quem será o meu primeiro voluntário? Por gentileza, venha, filho. O nosso primeiro estudante, você pode colocar essa plaquinha na sua barriga, no peito, é o independente. Mostra para todo mundo o seu nome. Esse é o nosso independente. Você pode ficar mais ou menos por ali onde você estava. Quem era independente?
aluno. Questiona constantemente a existência de Afabel. Pode sentar, não tem problema não. Sempre está questionando, para que isso? Para que aquilo outro? Na escola ele está sempre fomentando situações. Ele não se dispõe muito a cumprir as normas e as regras da escola, apenas quando lhe é interessante. Quando é interessante ele participa, ele vai para as aulas. Quando ele acha interessante, ele se envolve. Ele até obedece, mas ele tem que querer, ele tem que gostar. Ele acha uma tolice acreditar na existência de um rei que ninguém nunca viu, a não ser as enfermeiras e professores. Independente diz, olha, vocês estão perdendo tempo. Em cada aula dizem que temos que fazer isso, fazer aquilo outro, deixar aquilo outro. Mas será se de fato isso é preciso? Como ter lealdade por alguém que nós não vemos? Como ser leal a um rei que nunca aparece? Ele pretende viver como acha melhor. Ele pretende viver deliberadamente. Ele só faz aquilo que quer. Segundo estudante, segundo voluntário, por favor. Por gentileza. Aí eu, Eli. Esse é o estudante enganado. Cola aí no peito, mostra para todo mundo. Dá um giro aí, gira para todo mundo ver. Esse é o nosso segundo estudante da nossa história, o enganado. Ele, ao contrário de independente, ele não questiona Afabel. Ele acredita no rei Jalim e até tem, por incrível que pareça, prazer nas suas promessas. Sabe qual que é o problema do enganado? É que ele concorda verbalmente com as regras. Verbalmente ele concorda, verdade, tem que amar mesmo. Verdade, tem que perdoar. Verdade, tem que fazer isso, aquilo outro. Porém, o seu estilo de vida entra em choque com a sua teoria. Ele diz uma coisa e vive outra. Ele participa das atividades da escola também, quando lhe são agradáveis. Se a turma for, se a turma participar, ele vai. Do contrário, ele não participa de forma alguma. A terceira estudante, eu preciso de uma mulher agora. Nós já temos dois, qual é o nome deles? Independente e enganado. Eles estão estudando em qual escola? Na escola de, começa com em, termina com del. De Endel, em qual reino? Afabel. Uma terceira voluntária, por favor. Aqui já tenho, Larissa, que bênção. A nossa terceira estudante da nossa escola é a enfraquecida. É a mais entusiasmada de todos. É aquela que faz festa. É aquela que se envolve. Tira as melhores notas. Participa de todas as aulas. Tem uma frequência admirável. Tem iniciativa nas atividades extracurriculares. Participa de tudo. Tudo que tem na escola de Endel, a enfraquecida está lá. Qualquer um diria que ela é a mais apaixonada pela causa do rei Jalim. A mais apaixonada. O quarto estudante. Cadê você, quarto estudante? Aqui sim. Nós temos o estudante egoísta. O egoísta, ele acredita em Jalim, em seus ensinamentos. Ele é bem articulado, fala bem, desenvolve, participa. Porém, ele só é movido pelo interesse pessoal e quando lhe é interessante. Às vezes, egoísta até se move pelo outro, mas para que isso aconteça, ele não pode sair da sua zona de conforto. O egoísta está ali, aparentemente joga com todos, mas na verdade, só quando lhe é interessante. Quando as coisas ficam difíceis, ele sai em busca dos seus interesses pessoais. E nós temos a última estudante, minha última
voluntária. Cadê você? Aqui a Isadora. Que maravilha, hein? Você salvou a lavoura. A caridade. Caridade é alguém que ama e obedece às grandes leis. As leis do grande rei Salim. Ela passa horas estudando, procurando compreender qual é a vontade do rei. Caridade ama Jalim e ela anseia. Ela anseia pelo dia do treinamento e para se encontrar com o grande rei. Embora tenha sofrido muito na escola, sua lealdade às leis de Jalim, nada a impedirá de ver o rei. Ela é determinada. Quantos anos eles iam estudar? 10 anos. Passaram-se os 10 anos. Chegou a formatura. Fantástico. Os 5 endelitas chegaram aos 15 anos e por causa da formatura, cada um recebe uma missão específica e dinheiro. Olha que maravilha. Estão formando e ganhando dinheiro. E a distribuição foi a seguinte. Nem todos ganharam o mesmo valor. O primeiro, o independente, você ganhou 55 mil reais. Não, só uma pessoa me ouviu, disse que ele ganhou 55 mil reais. Não, tá fraco ainda, 55 mil reais. O enganado e a enfraquecida, eles ganharam a mesma quantia. Cada um recebeu 40 mil. Cadê aí o enganado e a enfraquecida? Que maravilha, hein? O egoísta, gente, vocês não acreditam. O egoísta recebeu o maior valor. Barbaridade. Acreditem se quiser, ele recebeu 75 mil. Que isso? E finalmente, quem está faltando? A caridade. Se o egoísta recebeu 75 mil, que escola é essa? Caridade vai receber quanto, gente? Caridade recebeu 25 mil. Que escola é essa? Com o dinheiro em mãos, cada jovem foi realizar a sua missão. Foram liberados, receberam algumas instruções. O primeiro foi o vendedor. Quantos estão me acompanhando na nossa história dessa noite? Vocês estão construindo comigo aí? O primeiro foi o vendedor. Independente, eis-o ali. Foi a festa celebrar a formatura, a conquista, a liberdade adquirida. No tempo da escola, ele ouvira algumas leis sobre Jalim, mas ele frequentou pouco as aulas. Ele até pensava que seria penalizado ao final da escola, porque ele havia faltado muito, e que ele receberia um menor valor, mas por incrível que pareça, ele recebeu mais que a enfraquecida e o dobro de caridade. Ele pensara nesse momento, como enfraquecida e caridade foram bobas. Passaram tanto tempo indo para as aulas, participando, fazendo atividades extracurriculares, obedecendo tudo que se falava lá, e eu não, ficava em casa de boa, faltando, fazendo aquilo que queria, dando tomé neles, e aí estou de boa, estou lucrando, estou aqui na crista da onda. Ele pensara, foram tolos, idiotas. Depois de algumas semanas de comemoração, ele resolveu estabelecer um negócio. Ele abriu uma agência de carros e prosperou muito, gente. Ele viu que o dinheiro era uma fonte de influência e prosperou demais. Ele percebeu que através do dinheiro ele influenciava e manipulava. Na reunião, ele não participava.
Uma das metas que cada um deles tinham no período de treinamento era participar das reuniões da comunidade de Endel. Ele não ia nas reuniões, dava de vez em quando algum apoio financeiro quando precisavam e era visto pela maioria como um bom cidadão. Esse é o nosso primeiro estudante. O segundo, o construtor, empreendedor. Olha que legal. Esse é o enganado. Cadê você, enganado? Cadê o enganado? Ó, o enganado aqui. Comemorou por muitas semanas, festejou, curtiu. Estava feliz por ter também recebido mais que a coitada da caridade. Tinha uma visão distorcida de Jalim. Ele havia tido um nível de liberdade sexual na época da escola e havia se envolvido sexualmente com 2 garotas e namorado na escola, o que era proibido, contrário aos ensinamentos de Jalim. Mas ele pensava consigo mesmo: para tudo se dá um jeitinho, vou fazer na moca, mocadinho, no esquema, é tranquilo. Ele acreditava que no grande dia Jalim teria misericórdia dele. Ele abriu seu próprio negócio depois de muita comemoração. Tornou-se um construtor de casas. Olha aí, hein? Construtor. No início ele teve muita dificuldade. Fez os primeiros projetos, construiu as primeiras casas. E ele teve uma dificuldade enorme para vendê-las. Aí ele teve uma ideia: já sei. Eu vou dar um pequeno desconto e vou usar materiais inferiores na construção. Vou lucrar muito mais. Foi tiro e queda. Ele mudou todo o material das casas que ele estava agora construindo. Estava vendendo tudo. Só que o que aconteceu? As casas começaram a dar problemas. E o povo pressionando, pressionando, enganado, pressionando. Ele cansou de ser um construtor. E aí, ele viu um grande negócio numa terra próxima à cidade. E ele falou: já sei, eu vou comprar essa terra. Só o problema da terra é que tinha muita licença ambiental. Mas para ele, tudo se dava um jeitinho. E ele comprou a terra, subornou os fiscais e prosperou ainda mais. Cresceu, rompeu, prosperou. O outro estudante se tornou um assistente de professor. Olha aí, tem gente ainda querendo ser professor, até em Endel. Enfraquecida, cadê você, enfraquecida? Está aqui. Ela tinha o desejo de ser uma assistente do professor na escola de Endel. Era uma das mais dedicadas, participava de tudo, ajudava em tudo. E agora ela disse: eu quero ajudar na escola. No primeiro dia, ela foi às compras, foi ao shopping de Endel. Foi comprar, gastar com as amigas. Porém, no segundo dia de comemoração, sua amiga fofoca. Cadê você, fofoca? Vem aqui, fofoca. Por gentileza. Cadê a amiga fofoca? Só representação, vamos lá? Por gentileza, vem aqui. Fofoca. Sua amiga fofoca. Obrigado. Contou-lhe que uma amiga em comum. Preciso de outra amiga aqui, por favor. Vem aqui, Analice. Nessa altura do campeonato a gente já vai convocando. Fofoca contou que uma amiga em comum das duas, a difamação, tinha contado que na época da escola, a enfraquecida tinha flertado e ficado com um colega. Gente, enfraquecida chorou, porque era uma inverdade, era uma mentira, era uma amiga dela. Como que difamação está falando uma inverdade dessa para fofoca que conta para ela? Ela ficou furiosa, angustiada, aflita, depressiva.
Porém, depois ela foi e conseguiu a vaga de trabalho. Ela achou, inclusive, que aquela difamação iria lhe atrapalhar a conseguir o serviço. Mas ela foi aprovada na entrevista e conseguiu o emprego. Ela iria trabalhar com um dos professores favoritos. Preciso do último voluntário. Vem aqui, Arthur. Ela iria ser assistente do professor Vida Dupla. No primeiro momento ela achou o máximo. Esse professor é um dos melhores da escola. Os professores, ao contrário dos alunos, só seriam julgados aos 30 anos. E Vida Dupla, na frente de todo mundo, era um professor que ensinava os princípios e as leis do reino de Jalim. Mas as ocultas, ele flertava, ele ia para cima das meninas e ele procurava o quê? Assediá-las. Enfraquecida, não havia liberado perdão. Ela não teria aceitado a colega que havia difamado ela. E agora, ela foi assistir o professor por quem ela nutria um grande respeito. Só que o professor Vida Dupla a assediou. No primeiro momento, enfraquecida, disse: jamais. Eu tenho um compromisso com o rei Jalim. Isso vai contra os princípios do reino. Mas ela continuou ali e insistentemente, Vida Dupla foi assediando-a até o dia que ele a ganhou no papo. Ela se envolveu com ele, passou a ter um caso extraconjugal com o professor Vida Dupla. E depois de 4 meses de namoro, ele terminou com ela. Ela achava que ele havia terminado por causa da difamação que ela ainda não tinha esquecido. Mas ele terminou porque ele já estava interessado em outras alunas. Com isso, enfraquecida, se tornou amarga, ressentida, chateada. E ela já não mais confessava sua lealdade ao rei Jalim. Eu tenho um outro aluno, que é o prefeito de Endel. Olha que incrível, teve um que se tornou prefeito. Só pode ser do MDB. Esse é o egoísta. Comemorou demais, mas por conhecer os princípios de Jalim, manteve-se afastado da bebida. Ele fez altos investimentos financeiros e lucrou demais na bolsa de valores de Endel. Ele comprou uma bela casa no bairro mais nobre da cidade, passou a dar grandes festas e chamava as pessoas mais, digamos, financeiramente favorecidas da cidade, e ele passou a ter um grande nível de valorização pela sociedade de Endel. Chegaram as eleições, ele se candidatou, foi eleito prefeito de Endel. E um dia, como prefeito, aconteceu um problema. A escola tinha crescido demais e precisava expandir. Só que ela precisava comprar o terreno ao lado. E ao mesmo tempo que a escola queria comprar o terreno, uma loja de departamentos que havia financiado a campanha dele também queria o mesmo terreno. O projeto foi para a Câmara de Vereadores de Endel, foi empate e aí era o prefeito que iria desempatar. O prefeito disse: eu voto pela loja. Para não ficar mal com a escola, ele disse: eu vou dar a vocês uma ajuda de 5.000 para vocês conseguirem o terreno. Pronto, tudo resolvido, tudo ajustado. Mas ele sabia muito bem que ele tinha que ter favorecido a escola do grande rei Jalim. E por fim, preste atenção que nós estamos chegando ao final da nossa história. Nós temos a proprietária de restaurante. Ao formar Caridade, cadê você? Caridade deu 3.000 de seus 25.000 reais para a compra do terreno da escola. Ela era grata. Ela sabia que tinha sido através da escola
que ela tinha aprendido os princípios do reino. Ela abriu um restaurante com os 22.000 que sobraram. Ela amava cozinhar. Ela contratou os melhores chefes de Endel e passou a ganhar os melhores prêmios. Michelin, Estrela e pá. E ela foi um sucesso. Ela acreditava o seu sucesso ao grande rei Jalim. E ela era grata aos professores da escola de Endel. Ela não admitia que o sucesso era somente seu. Ela fazia sopões de evangelismo. Ela ajudava as pessoas da cidade. Ela servia. Ela comprometeu-se a dar 25% dos lucros do restaurante à escola. E ela sempre estava ajudando as pessoas. Caridade era uma jovem realizada. Nós temos 5 estudantes e 3 pessoas a mais envolvidas com uma deles. O grande dia do teste, enfim, chegou. Eles foram pegos de surpresa. Eles não sabiam que o teste durava só 5 anos. Eles estavam trabalhando, correndo atrás, investindo, fazendo um monte de coisa. E num belo dia, tudo começou igual, mas terminou diferente de todos os demais. Tarde da noite, os guardas do rei de Afabel levaram os formandos embora. Eles passaram por um túnel secreto em Endel e viajaram por 3 dias. Chegaram na grande Afabel. Aquilo parecia um sonho. Como? Isso realmente existe? Aquilo que nós ouvimos na escola é verdade. A cidade do grande rei, tudo isso é real. Perceberam que ela era mais magnífica do que qualquer um deles poderia imaginar. Os nossos 5 jovens foram levados ao salão da justiça e foram intimados, um a um. Peço que venha aqui à frente. Enganado? Pode vir. Independente? Enfraquecida? Egoísta? Caridade? Fofoca? Pode vir também, fofoca. Difamação e vida dupla. Como vocês acham que o grande rei Jalim de Afabel iria julgá-los? Eu sei que vida dupla seria julgado posteriormente, mas eu já o chamei para facilitar o processo. Em nossa história, Jalim representa Jesus Cristo. O rei pai é Deus. Dagon é Satanás. A vida em Endel representa a vida nesta terra. Afabel reflete a cidade celestial de Deus. A terra abandonada de Lone é o lago de fogo, onde cada um, sem a graça salvadora de Jesus, passará a eternidade. Os indivíduos abordados são os aspectos daqueles que serão condenados para sempre. Se nós tivéssemos tempo, na nossa história, ou a nossa história poderia ir para o julgamento de cada um deles, que é muito interessante. Mas eu quero dizer a vocês que esses 8 irmãos aqui representados pela fofoca, caridade, pelo egoísmo, pela fraqueza, pelo engano, pela independência, pela vida dupla e pela difamação, representam eu e você.
Vocês podem dar uma salva de palmas para os nossos voluntários? Obrigado, podem se assentar. Eu preciso ler alguns textos bíblicos e nós já estamos na conclusão. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Nós estamos falando do grande dia. Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz: depois vi, eu vou ler na versão da projeção, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o quê? Segundo o quê? Segundo as suas obras. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E todo aquele, diga comigo, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pastor, a salvação é pela graça, sim? Efésios 2, a salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Só que as obras falam da graça, as obras falam da salvação, as obras testificam quem nós somos. Uma pessoa salva muda de vida. Uma pessoa alcançada pela graça de Deus é transformada no caráter. Uma pessoa que foi salva pelo poder de Cristo Jesus tem a sua vida completamente mudada. As obras testificam do Deus que amamos. Seremos julgados pelas obras, porque as obras testificam de um coração salvo ou não. O que me leva ao céu, o passaporte para o céu, é o poder salvífico de Cristo. Mas, e aqui eu não anulo a graça, mas eu uso a Escritura Sagrada, as obras validam se de fato nós nos convertemos ou não. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Diz assim: mas os covardes, mas quanto aos medrosos, na minha versão, os covardes, os incrédulos, os abomináveis ou depravados, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é a sua plaquinha nessa noite? Se Deus colocasse, Ele não faz isso porque Ele não nos envergonha nessa vida. Mas se Deus colocasse uma plaquinha em você nesta noite, qual seria a plaquinha, meu irmão? Qual seria o seu nome? Você é conhecido no céu pelas suas obras. E quais são as suas obras? Qual é a sua prática? O que que você tem feito dentro do seu quarto? O que que você faz no seu celular? O que que você faz distante do seu pai, da sua mãe? O que que você faz distante dos holofotes? Você pode enganar seu pai, sua mãe, você pode enganar o pastor, você pode enganar os professores, mas desculpa aí, Deus você não engana. Deus você não engana. Você não entrará. Marcos 9:47. Marcos 9:47. Esse texto é forte.
O próprio Cristo disse: se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino. Melhor é entrares no reino de Deus. Jesus está falando de vida eterna. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno. Quem está dizendo isso? Jesus. Evangelho segundo Marcos 9:47. Você que está aí se achando que a sua fé vai lhe garantir, a sua prática de fé vai lhe garantir alguma coisa, que prática é essa? Você acha que participar de culto garante alguma coisa? O diabo também participa de culto. Ir à igreja não nos garante nada, mas viver como igreja nos garante tudo. Mateus 25:41, para finalizarmos. Mateus 25:41 nos diz, o próprio Cristo está dizendo também: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Volta no verso 40 para mim, por favor. Olha lá. E responder-lhes ao rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes, fizer o que? Obras, servir, abençoar, visitar, cuidar do órfão, visitar aquele que está numa condição difícil, sempre que servir, pregar, amar, cuidar de gente, cuidar de célula, multiplicar célula, é isso que Jesus está falando. O que a gente faz na célula? A gente cuida de gente, a gente discipula gente, a gente corre atrás de gente, a gente paga encontro para as pessoas, intercede pelas pessoas, clama pelas pessoas, leva as pessoas para o encontro, levanta a cesta básica, ajuda, serve. É isso que Jesus está falando. Qualquer que fizer a um desses meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, a mim o fizestes. As obras testificam da graça salvífica de Cristo em nossas vidas. Não se iluda, não se iluda. Religião não te move para a eternidade. Ser membro de igreja não te move para a eternidade. Participar de atividades igrejeiras não te move para a eternidade. E eu estou aqui hoje como boca de Deus, para no grande dia do seu julgamento, Deus abriu um link comigo falando: e se eu não tomar cuidado, eu também vou sobrar. Chega de hipocrisia. Chega de ser um aqui dentro e outro lá fora. Quem é você dentro da sua casa? Qual é a plaquinha? Escute aqui, jovem. Qual é a plaquinha que a sua mãe coloca em você? Qual é a plaquinha que o seu pai coloca no seu peito? A placa da honra, do respeito, a placa da obediência. Você é um ordinário quando você fala de Deus, mas não vive Deus dentro de casa. Amados, chega de hipocrisia. Chega de pular, bater pá, pular, sapatear e fazer um monte de encenação religiosa. Você não é artista do reino. Você é súdito. O súdito obedece. Isso aqui é escola. Mas na sua casa também é escola. É a escola de Endel. E aí? Está tudo comum hoje. Sexo está comum, é normal. Namorado fazer sexo. É normal o jovem beber a cerveja só para relaxar, se embriagar, aprontar um monte de coisa, ver um monte de porcaria. Todo mundo está fazendo, todo mundo está fazendo. Mas como diria sua mãe, você não é todo mundo. E como diz a palavra de Deus, há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor.
as nossas obras testificam da nossa fé e da nossa salvação. Às vezes, você foi alcançado para a igreja, mas eu quero lhe dizer, não basta ser alcançado para uma igreja construída por homens. Deus quer alcançar o seu coração, a sua vida. Religiosidade não garante nada. Se você tem contas a prestar, aproveite enquanto você pode dobrar os seus joelhos, pedir perdão e ser perdoado. Porque naquele grande dia, você pode chorar o tanto que for, você poderá gritar o tanto que for, que não haverá absolvição para você. Isso você alcança enquanto está na terra. Se você crê que você precisa de mudança, se você crê que verdadeiramente você tem que ansiar pela vinda de Jesus, mas estar apto para ela, e se você percebe que é tempo de mudança, tempo de ajuste de conduta, tempo de uma postura decente, coerente, as regras estão aqui. As regras do reino estão aqui. As regras do reino estão aqui. As regras do reino estão aqui. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que as pessoas falam, não é o que a mídia diz. As regras do reino estão aqui. Ou você entra na regra do reino, ou você se prepare. Lembra lá do rico e de Lázaro? Aí, meu irmão, não há socorro que será atendido. Se você precisa de conserto como eu, se ajoelha aí onde você está. O que te move? O que te move? O que te move? O que te move? O que vai te mover de hoje em diante? Quais são as placas que estão sobre você? Pense agora no seu trato, no trato que você tem tido em casa. Qual é a placa que a sua família coloca sobre você? Qual é a placa que os seus amigos colocam sobre você? Não se iluda. A placa da religiosidade não nos garante a eternidade. Qual é a placa que os seus colegas de escola e ou de trabalho colocam em você? Qual é a placa? Se Deus fosse colocar uma placa em você nesta noite, qual seria a placa? Se Jesus fosse enviar um e-mail para você hoje, como Ele enviou cartas para as igrejas da Ásia Menor, o que estaria nesse e-mail? Ele te elogiaria? Você tem dado orgulho para Deus? Lembra lá de Estevão? Que ao ser apedrejado, os céus se abriram diante dele. Estevão orgulhava Deus. Perdoa-nos, Deus. Oh, aleluia! Perdoa-nos pela religiosidade, pela mentira que vivemos, pelas vezes que achamos que podemos te enganar, pelas vezes que falamos verbalmente que nós o amamos, mas nós só cogitamos das coisas do mundo.
A tua palavra diz que é impossível amar a Deus e ao mundo. A tua palavra nos diz que é impossível servir a dois senhores. 1 João 9 nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse. Jogue no lixo nessa noite. Jogue fora aquilo que você tem praticado. Você sabe o que é. Dê nome ao seu pecado. Você que sempre fica na reserva, analisando a todos, julgando, condenando, criticando, mas nunca se dispõe a ser uma flecha. Ah, meu irmão, precisamos amadurecer. Precisamos entender qual é a didática do reino. Qual é o princípio do reino? É o princípio da obediência. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Humilhai-vos, purificai as mãos, pecadores. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de Deus. O seu título, o seu dinheiro, a sua fama, tudo ficará para trás. Mas a sua prática de fé testificará da sua salvação. Eu quero que você feche os teus olhos. E se você de fato tem essa convicção, ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu me humilho diante de Ti, e eu reconheço a minha hipocrisia e a minha falsidade na minha prática de fé. Eu lhe peço perdão pelas vezes que eu... Agora faça a sua confissão pessoal. Dê nome aos seus pecados. Dê nome àquilo que você tem cometido. Confesse diante do Senhor. Confesse, jogue fora, lance diante dEle. Continue orando comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me volto para Ti. Eu me volto para Ti. E eu lhe reconheço verdadeiramente como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra em meu coração. Muda minha história, pois eu quero entrar. Eu quero entrar na eternidade, e eu quero estar contigo para todo sempre. Vocês podem se colocar em pé no seu lugar, erguer suas mãos aos céus e dar um forte aplauso ao grande Rei, ao grande Senhor. Aplaudam, aplaudam, exalte-o, exalte-o, exalte-o nessa noite, exalte-o nessa noite, exalte ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. O único nome que pode salvar. Clame pelo nome dEle. Clame o nome que pode te salvar.
Clame pelo nome que pode mudar a sua história. Mudar a sua história. Sei que voltará, voltará, e vem nos buscar para um novo lar. Jesus, o único nome que pode salvar. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, traga o mover do céu. Nós queremos ser movidos pelo céu, movidos pela eternidade, movidos pela eternidade. Queremos anelar, anelar pela tua volta. Alabarabacarraná. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. o único nome que pode salvar.
Erga suas mãos. Erga suas mãos. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço nesta noite, Espírito Santo, da mesma forma como tu derramaste sobre mim no ano de 2001 uma convicção tão grande que me fez mudar o norte e a direção da minha vida, que me deu um novo propósito, que me deu uma nova direção, e que dia após dia tem me ensinado. Eu lhe peço agora o mesmo poder, a mesma graça. Eu falo de convicção. Pode acontecer o que for, pode ser o empecilho que for. Não são as pedras que mudará a sua direção. Jogue fora a sua religião. Jogue fora a sua religião. Foi a religião que apedrejou tantos homens e mulheres de Deus. E abrace a fé. Abrace a fé genuína, que te faz amar, que te faz viver os princípios do reino, que te faz perdoar, que te faz amar o outro, servir o outro. Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito. Eu quero, só as vozes, nós vamos declarar pela última vez. Declare, erga suas mãos. O nome que está acima de todo nome. O caminho, a verdade e a vida. É dele que vem a capacidade. É dele que vem poder. É dele que vem amor. Ele é a videira verdadeira. Ele é a raiz. Ele é o foco. Ele é a direção. Ele é o alvo. Clame por Ele. Clame por Ele. O único nome que pode salvar. Continua com seus olhos fechados. Eu não sei se você pode perceber, mas nessa noite o temor do Senhor está vindo sobre a igreja, está caindo sobre a igreja. E a minha oração, o meu clamor nessa noite é para que o Senhor enche o seu coração de temor, de um temor que gere mudança, de um temor que gere transformação.
Temor não é medo. Temor é medo de desagradar a Deus. Temor não é medo do inferno. Temor não é medo de Deus. Temor é medo de desagradar a Deus. Que esse temor enche o seu coração nessa noite. Oh Jesus, que caia o temor do Senhor sobre a igreja. Espírito Santo, vem, convence a tua igreja do pecado, da justiça, do juízo. Convence a tua igreja. Espírito Santo, vem. Vem, Jesus. Aleluia. Ainda existe muito mais. Vou repetir, ainda existe muito mais. Temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, a ordem e a decência não vem de nós, vem de você. A tua ordem, a tua decência. Enche o coração da tua igreja de temor nessa noite. Mas não é um temor que vai durar hoje para amanhã, não. É um temor que vai gerar. É um temor que passará de geração em geração. Espírito Santo, flui em liberdade nesse lugar. Faz o que o Senhor tem que fazer. Levante a sua voz, clame pela manifestação do Espírito Santo. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei.
clamar: vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, vem, Jesus. Nós ansiamos por ti, Jesus. É isso que nos move, Senhor. É o grande dia. É o dia da tua vinda. É o dia que te veremos verdadeiramente. É o dia que estaremos diante do Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós queremos o Senhor. Nós queremos te ver, Jesus. Espírito de Deus, traz a consciência sobre a tua igreja da eternidade. Senhor, traz a consciência da eternidade, Senhor. Que a eternidade não seja somente um dia ou um tempo limitado, mas que a eternidade seja hoje no nosso coração. Seja um anseio, aquilo que nos move, Senhor. Oh Espírito de Deus, oh Deus, nós sonhamos com um dia, Senhor, em que estaremos diante do Senhor, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, a tua noiva, pronta, limpa, sem pecado, nos prostrando diante do trono do Cordeiro, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, que a eternidade, Senhor, possa marcar o coração de cada um. Seja isso que nos mova a viver para te adorar hoje. Não somente no dia em que estaremos na Nova Jerusalém, mas no hoje, no hoje. Que isso possa ser contínuo nas nossas vidas, nos prostrarmos diante dEle todos os dias, que seja isso que mova o nosso coração. Ah, Senhor, como é bom, Senhor, o pouco que o Senhor já se revela para nós, já abala as nossas estruturas, nós já nos rendemos a Ti. Há um temor, há um tremor em nós pela Tua doce presença nesse lugar. E eu anseio, Senhor, o dia em que estarei face a face contigo, o dia, Senhor, que poderei Te ver. O grande dia, Senhor, o grande dia que eu poderei olhar nos Teus olhos, poderei Te tocar, poderei Te abraçar. É isso que me move, e é isso que eu desejo, é que seja isso que mova a Tua igreja. Por isso eu Te peço, Espírito Santo, traz a consciência da eternidade no coração de cada um aqui, Senhor. Como posso viver sem Tua presença, sem Tua presença? Como posso viver sem Tua presença, Tua presença? Como posso viver sem Tua presença, ó Deus, Tua presença? Com a mão assim no seu peito, ó. Como posso viver Como posso? sem Tua presença? Entrego a Ti meu coração, todo o meu ser, Senhor. Entrego em Suas mãos. Entrego tudo em Suas
tuas mãos. Eu tentei, Senhor, tentei viver sem ti, mas não consigo, não consigo. Sem Jesus, sem Jesus, Sem Ele não. Eu não posso. Não, eu não posso. sem Jesus, sem Jesus, eu não posso, eu não posso. Se você não pode, levanta as suas mãos. Como posso viver Como eu posso? sem tua presença? Sem tua presença, como posso viver sem tua presença? Sem tua presença, entrego a ti meu coração, todo meu ser, Senhor, entrego em tuas mãos. Eu tentei, Senhor, tentei viver sem ti, não consigo, não consigo. Sem Jesus, Sem Jesus, eu não posso, eu não posso. sem Jesus, eu não posso. Eu não posso. Como posso viver sem tua presença? Sem tua presença. Como eu posso viver? Como posso viver sem tua presença? Sem tua És o meu pensar, és o meu falar, o meu enxergar. Tu és o meu caminhar, Meu Deus! és o meu falar, o meu enxergar, o meu caminhar. És o meu cantar, o meu enxergar, o meu existir. nada sou sem ti. Aleluia! Querida, a partir do momento que você nasceu, você está morrendo aqui na terra. A partir do momento que você nasceu, você está envelhecendo e, consequentemente, você está caminhando para a morte. Isso só tem uma explicação científica ou espiritual. A primeira coisa é que você não nasceu para esse lugar, amém?
Você nasceu para amar aquele que habita na eternidade e guardou um lugar lá para você. Amém? Queridos, muito feliz nós estamos pela primeira noite. Eu estou muito impactado com o que essa galera organizou, com tudo que nós estamos vivendo. Vou deixar um recado para vocês bem rápido e vou orar para a gente poder ir. Primeiro recado, amanhã às 19h30 nós continuamos e às 10 horas nós estaremos ali na praça, dando sequência àquilo que Deus começou aqui hoje, amém? Então você tem que ir na mesma intensidade que você veio aqui, você tem que estar conosco amanhã aqui às 19h30 e às 22 horas na praça. E agora o recado que muitos estavam aguardando e me perguntando há alguns dias, pastor Leandro comigo hoje, nós já fechamos alguns detalhes. Do dia 6 ao dia 8 de setembro, nós sairemos uma caravana, a princípio um ônibus daqui da cidade de João Pinheiro para irmos para Patrocínio, participarmos da Dreams Conference. A Dreams Conference é do movimento Dreams. O pessoal esteve com a gente no nosso Transformers Camp e eles vão estar nos aguardando ali. Uma grande festa será feita em Patrocínio. Vai ser um tempo de Deus, você não pode ficar de fora. Pastor, como eu preciso, o que eu faço para ir? O investimento é de R$55, a passagem de ida e volta. Não vai ter taxa para participar da conferência lá. Alimentação por nossa conta. Local para a gente dormir, hospedagem, tudo por conta deles. Eles vão separar uma escola. Você que vai para a conferência com a gente, você precisa levar a sua roupa de cama e um colchão. Chegando lá, nós vamos almoçar em um restaurante. Pensa na bênção de Deus. R$10 self-service. Amém, irmão? Você só não vai pecar, porque senão nós vamos te mandar num Uber de volta aqui para João Pinheiro. Primeira vez que o Uber vai chegar em João Pinheiro, vai ser te trazendo. Você vai pecar na glutonaria, não. Tem algumas padarias perto do colégio onde nós vamos ficar para você tomar café. Então você vai ter que ser responsável para entender. Você precisa pagar a despesa de ida e também da sua alimentação lá. Amém? Nós vamos sair no dia 6, vamos retornar no dia 8. A conferência, a Dreams Conference vai acontecer lá em Patrocínio. Vai ser bênção de Deus. Glória a Deus. Quem está com vontade de ir? Então não seja um homem de pouca fé, apenas faça um investimento e nós estamos juntos. Como eu faço a sua inscrição para você ir? Só vai ter vigor a partir do momento que você acertar o valor da passagem. Ah, pastor, mas eu quero reservar. Não. O único lugar reservado para você é na eternidade. Aqui nós não vamos reservar. É muito melhor o de lá, que eu não vou reservar porque de última hora você chega e fala, eu não tive condições de ir e um monte de gente vai ficar de fora. Inscrições no dinheiro e no cartão, sendo que no cartão nós vamos ter uma taxazinha de acréscimo para cobrir as despesas. Glória a Deus? Benção, então se prepare, não deixe para a última hora, porque como o encontro com Deus e outras coisas que a gente realizou na igreja, vai acabar muito rápido, e aí depois não tem como, a não ser que você feche um carro, se você quiser fechar um carro com seus amigos e também de Deus. Glória a Deus? Levanta sua mão assim. Meu lindão, nós estamos impactados com a tua graça, com o teu amor. Nos leva hoje em paz e em segurança, desfrutando das consolações que estão no nosso amigo, no Espírito Santo. No amor que é presente no nosso Deus e que é Pai Todo-Poderoso. E a tua graça, lindão, seja sobre nós, hoje e para sempre. Querido, vai em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa maravilhosa. Fica à vontade para tirar fotos, se você quiser, amém? Chorar, orar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ei, alguém esqueceu uma chave, ó, pega comigo.